Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Primeira carta, João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 21. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bom, aqui o apóstolo João falando do amor. O amor é um atributo de Deus que Ele nos concedeu. Ele nos deu o amor dele, enviando o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. E esse atributo de Deus está em nós, através do Espírito Santo. O amor é uma das características do fruto do Espírito Santo. É a primeira característica, porque o fruto do Espírito Santo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, começa dizendo: mas o fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então o amor, ele é um atributo de Deus que está em nós, para nós compartilharmos. Receber amor é tão bom, mas também transmitir amor é maravilhoso. Porque assim nós somos aperfeiçoados em Deus e Deus nos aperfeiçoa. A nossa conduta, aperfeiçoa a nossa comunhão com os outros. E aqui ele continua dizendo no versículo 8, versículo 7, que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então uma forma das pessoas saberem que nós conhecemos a Deus é tratando umas e as outras com amor. E quem ama tem em si também toda a consequência do Espírito Santo. Todos os atributos do Espírito Santo. Quem ama é paciente. Quem ama é temperante. Quem ama tem domínio próprio. Quem ama é longânimo. Quem ama é misericordioso. Quem ama é paciente. Quem ama tem todos os atributos de Deus em si. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A pessoa fala que ama a Deus, mas ela não ama o seu amigo, não perdoa, não tem paciência, ou não tem misericórdia, já quer pagar mal por mal. Então essa pessoa fala que ama, mas verdadeiramente ela não ama. E ela fala que conhece a Deus, mas verdadeiramente ela não conhece a Deus. Por negar de praticar aqui as características do amor de Deus. Então todos nós temos que sim, verdadeiramente, praticar, exercer todas as características do amor de Deus que está em nós. Versículo 9. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Através de Jesus Cristo, nós aprendemos a viver em amor uns com os outros, porque Jesus Cristo foi a plenitude de Deus na terra, manifestando o amor dele. Teve uma mulher que foi pega em adultério, ele amou, ele não condenou a mulher. Teve um homem leproso, ele amou, curando ele. Ele viu uma mulher que estava com fluxo de sangue, ele amou, parou e curou ela. Ele tinha uma menina que estava morrendo e um homem foi atrás dele para curá-la. Ele foi lá, ele se dedicou. Ele teve disposição, ele se empenhou e se entregou, foi lá, amou e curou, ressuscitou a criança. Veja bem, o amor são atitudes, são nas atitudes que nós fazemos, são nas expressões que nós fazemos, são naquilo que nós falamos, que é demonstrado que nós conhecemos a Deus e que Deus está em nós. E que, através de Jesus Cristo, nós vivemos através dele, através das características de Jesus Cristo. Versículo 10. Nisto está o amor, não que em nós tenhamos amados a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Olha só a demonstração de amor que Deus tem por nós.
enviando o Filho dele primeiro para nos perdoar, para nos reconciliar, para pagar o preço de todos os nossos pecados. Um preço que nenhum poderia pagar, ele pagou com o amor dele, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Versículo 13. Nisto sabemos que habitamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Versículo 14. E nós vivemos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Versículo 17. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos confiança no dia do julgamento. Porque, como ele é, assim somos nós também neste mundo. Versículo 18. No amor não há medo, mas o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo traz tormento. Aquele que tem medo não é perfeito em amor. Versículo 19. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Veja bem, não tenha medo de amar. Não tenha medo porque, a pessoa vai me trair, a pessoa vai me tratar mal. Não tenha medo. Faça a sua parte. Ame como Deus te amou. Ame como Cristo se entregou por amor a nós. É isso. Isso demonstramos que Deus habita em nós e que Ele deu o Espírito Santo dele para nós, está em nós. E toda a característica do Espírito Santo está em nós também. E nós devemos amar. E amar não é porque, eu tenho que conviver junto com aquela pessoa. Negativo. Eu amo meu pai. Eu amo meu pai de todo o meu coração. Mas eu moro aqui em Guarujá. E meu pai mora lá em Ribeirão Preto. Veja bem, olha só. Não é porque a distância que eu não vou amar meu pai. Eu amo meu pai. Eu me comunico com ele. Eu envio mensagem, eu envio devocional para ele. Eu oro pela vida dele. Então, o amor lança fora todo medo. E nós amamos porque ele primeiro nos amou. Versículo 20. Se o homem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Versículo 21. E este mandamento temos dele, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Todos nós devemos amarmos uns aos outros, como Deus nos ama. Por isso que o segundo grande mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo disse o primeiro: ame a Deus. O amor é a base de tudo. Ame incondicionalmente. Ame independente de qualquer situação. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom.